Então vamos lá, pessoal. Hoje o pessoal pediu muito e eu tive que fazer. O pessoal aqui do curso, professor, resolve umas questões estilo S aí pra gente ver como é que é, pra gente ver se a gente se acostuma. Mas muitos perguntam até assim, professor, tem certeza que vai ser o S? Pessoal, tem boatos lá dentro mesmo do pessoal que está fazendo, né, elaborando o edital, que pode ser o S ou pode ser CESP, certo? Está sendo decidido. É claro que no momento tem mais chance de ser CESP do que o S, porque já que sempre foi a banca examinadora, foi a CESP, certo? Então tem muita grande de ser CESP novamente. Inclusive parece que a PMPE agora vai ser o CESP, esse novo concurso que vai ter lá. Mas aqui tem muita chance de ser sucesso. Mas como o pessoal pediu umas questões de estilo S, eu botei aqui algumas para a gente poder fazer, que vai estar até no nosso edital, certo? Lá vai ter 30 questões estilo S e o resto tudo CESP. Inclusive eu já estou atualizando nossa apostila, vou botar algumas questões de estilo S, botar questões de português, matemática estilo S também, que é para vocês praticarem. O importante não é saber só de uma banca, o importante é você saber tudo, certo? Você tendo conhecimento, não importa se for CESP ou S, você vai tirar a mesma nota, certo? Então vamos continuar. Primeira questão. Lembrando, pessoal, que a US ela só tem A, B, C, D. Ela não possui o item E, certo? Então vamos lá. De acordo com o Código Disciplinar da Polícia Militar, esta lei institui. Então vamos analisar, né? O segredo, pessoal, dessas questões de múltipla escolha, diferente da CESP, é você achar primeiro os itens que estão errados, você ir eliminando os itens errados. Então vamos lá. Sobre o comportamento ético dos militares estaduais e estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar dos militares estaduais. Isso item A. Item B. Sobre o comportamento ético dos militares estaduais e estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa, disciplinar e penal dos militares estaduais. Regula a situação, direitos, prerrogativas, deveres e obrigações dos militares estaduais. Item C. Estabelece os procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar dos militares estaduais e regula a situação, direitos, prerrogativas, deveres e obrigações dos militares estaduais. E aí, pessoal, qual é o item aí que vocês acham que responde essa questão? Beleza, pessoal, então marquem aí a letra A, certo? Conforme o nosso código disciplinar, lá no artigo 1º, certo? Então, pessoal, o bom para vocês acertarem essa questão era vocês primeiro procurarem os erros, certo? De acordo com o nosso artigo 1º, pessoal, né, lá do nosso código disciplinar, o código disciplinar ele vai tratar do comportamento, certo, dos militares estaduais e os procedimentos na apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar. É claro que também fala lá da hierarquia e da disciplina, né, que são os dois pilares das organizações militares estaduais. Em seguida, no artigo 2º, ele fala dos militares sujeitos. Então aqui, pessoal, notem que o item B, ó, ele fala sobre o comportamento ético dos militares estaduais e estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa, disciplinar e penal. Penal, pessoal, vai estar lá no direito penal militar, certo? Não aqui no nosso código disciplinar. É claro que tem tudo a ver, mas não tem aqui na nossa lei, certo? Regular a situação, direitos, prerrogativas, deveres e obrigações dos militares estaduais. Pessoal, qual é a lei que fala dos direitos? Lá no nosso artigo 52, né? Qual é a lei que fala das prerrogativas, dos deveres, né? E obrigações dos militares estaduais? A gente sabe que é o nosso estatuto, certo? O Estatuto dos Militares Estaduais, certo? Então é o estatuto que regula a situação, direitos, prerrogativas e deveres e obrigações dos militares estaduais. Então já não é essa. O que é o estatuto? Vamos ver a D. Estabelece procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar dos militares estaduais e regula a situação, direitos, prerrogativas, deveres e obrigações. Já está errado, aqui já é
o estatuto ele misturou, certo? Tá errado. Então, item correto, item A. Muito simples, né, pessoal? Vamos para a próxima. Segunda questão, pessoal. Espera aí que meu mouse está ruim aqui. Vamos lá. De acordo com as sujeições e excepcionalidades previstas no Código Disciplinar, marque a afirmação verdadeira. Então aqui ele fala, pessoal, de sujeições e excepcionalidades, né? Que é quem está sujeito a sujeições é quem está sujeito ao código e excepcionalidades é quem é exceção ao código disciplinar, certo? É só vocês pararem um pouco para pensar. Então vamos lá de um por um. Então, pessoal, a segunda questão quer saber quem é que está sujeito e quem é exceção ao código disciplinar. Então vamos lá. Estão sujeitos a esta lei os militares estaduais do serviço ativo e os da reserva não remunerada. Da reserva não remunerada, pera aí, pessoal, essa aqui também já está errada, certo? Só quem está sujeito ao código disciplinar, pessoal, são os militares ativos, certo? E os militares da reserva remunerada, segundo o nosso artigo 2º. Então preste atenção, pessoal, é melhor vocês darem uma pausa nesse vídeo, ler tudo e marcar que vocês acham que estão corretos, que aí depois vocês veem a minha explicação e vocês vão saber se vocês estão bem de estudo, se vocês precisam melhorar ou se vocês realmente estão acertando de verdade. Então é melhor você dar uma pausa e ler, certo? Vamos para B. Estão sujeitos a esta lei os militares estaduais do serviço ativo, os da reserva remunerada e os reformados. Epa, reformados não. Reformados entram nas excepcionalidades, certo, pessoal? Os militares reformados do Estado, certo? Segundo o nosso parágrafo único do artigo 2º, não está sujeito ao Código Disciplinar. Estão sujeitos administrativamente a esta lei os militares do Estado do serviço ativo, os da reserva remunerada, inclusive na esfera penal. Então ele diz, pessoal, que estão sujeitos administrativamente a esta lei, ó, os militares do Estado do serviço ativo e os da reserva remunerada. Aí ele fala aqui, ó, inclusive na esfera penal. Lá na esfera penal todos os militares estão sujeitos, né? Então aqui não tem nada a ver, questão errada. Vamos para a próxima. Estão sujeitos a esta lei os militares do Estado do serviço ativo e os da reserva remunerada administrativamente. Então aqui, pessoal, o correto aqui seria o nosso item D, certo? Ó, tá correto, ó. Os militares do serviço ativo e os da reserva remunerada administrativamente. Ou seja, no Código Disciplinar, né, que vai falar que é a esfera administrativa, o nosso Código Disciplinar, certo? Então, pessoal, marquem aí item D, certo? Militares do serviço ativo e os da reserva remunerada, certo? Vamos para a próxima. São exceções ao Código Disciplinar os militares. Vamos lá, dê uma pausa aí e respondam, pessoal, para ver se vocês estão acertando mesmo, certo? Dá uma pausa aí. Pronto, então vamos lá. Então ele quer saber, ó, quem são os militares, ó, exceções ao Código Disciplinar, ou seja, os militares que não estão sujeitos ao Código Disciplinar. Você vai achar lá no artigo 2º, parágrafo único, certo? Então vamos lá. Magistrados da Justiça Militar, certo? Militares do Estado ocupantes de cargos públicos não militares ou eletivos e os da reserva remunerada. Opa, peraí. Os militares da reserva remunerada claramente estão sujeitos ao Código Disciplinar. No artigo 2º ele deixa claro, estão sujeitos os militares ativos e os da reserva remunerada, certo? Militares reformados do Estado, correto. Militares da reserva remunerada, opa, de novo, ó. Militares da reserva remunerada estão sim sujeitos ao Código Disciplinar, certo? Vamos para a próxima. Militares do Estado, ocupantes de cargos públicos não militares ou eletivos, magistrados da Justiça Militar e os reformados do Estado, certo? Então, nosso item C, ó, claramente está correto. Marquem aí o item C, realmente, ó. Os militares ocupantes de cargos públicos não militares ou eletivos, certo? Os magistrados da Justiça Militar, correto, pessoal.
e os militares reformados do Estado. Essas aqui são as exceções ao nosso Código Disciplinar, questão corretíssima. Na DO, militares reformados do Estado e militares ativos. Os ativos estão sujeitos sim ao Código Disciplinar, que ele quer somente as exceções. Então, item C, certo? Vamos à próxima. Sobre a hierarquia militar estadual, marque a afirmação correta. A gente tem a hierarquia e a disciplina como os dois pilares das organizações militares estaduais, e é bom a gente saber o que é a hierarquia e a disciplina. Você tem que saber diferenciar os dois, certo? A gente sabe que a hierarquia, pessoal, é a ordenação progressiva de autoridades, né? Em graus hierárquicos diferentes. A gente tem a disciplina, que é o acatamento de todas as leis, todas as regras, todas as normas, certo? A ele concernente. Então é bom a gente saber diferenciar isso, porque é muito importante, certo? Então vamos responder, certo? Hierarquia militar estadual é a ordenação progressiva da autoridade, em graus diferentes, da qual decorre a obediência dentro da estrutura da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, culminando no Controlador-Geral, chefe supremo das corporações militares do Estado. Então vocês vão dar uma pausa para responder primeiro, para depois ver a minha resposta. Leem todos os itens, aí vocês esperem que eu dou o gabarito, beleza? Então aqui, pessoal, essa A tá errada, com certeza. Essa aqui, quem marcar A, pelo amor de Deus, tem que estudar. Ele diz que culmina no Controlador-Geral, chefe supremo das corporações militares estaduais. É errado, pessoal. O chefe supremo das corporações militares estaduais é o governador do estado, artigo 3º, pessoal, que fala da hierarquia militar estadual, certo? Vamos para a próxima. Hierarquia militar estadual é a ordenação progressiva da autoridade, em graus diferentes. A ordenação da autoridade se faz por postos e graduações, de acordo com o escalonamento hierárquico, a antiguidade e a precedência funcional. Opa, essa aqui já é uma que a gente pode achar que está certo. Vamos marcar aqui para a gente poder ver as outras. Hierarquia militar estadual é o exato cumprimento dos deveres do militar estadual, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas, ordens por parte de todo e de cada integrante da corporação militar estadual. Então, nesse item C, pessoal, ele acaba falando aqui na disciplina para poder confundir com a hierarquia, certo? Se você for lá no artigo 9º, você vai ver que isso aqui é a definição de disciplina. A disciplina é o exato cumprimento dos deveres, tem que observar, né, tem que acatar as leis, os regulamentos, as normas, as ordens, certo? Por parte de todos e de cada integrante da corporação. Inclusive, a gente tem as manifestações essenciais da disciplina, que são a obediência às ordens legais dos superiores, certo? Entre outras, a gente tem bastante, certo? Então, é bom a gente dar uma olhada lá para diferenciar, certo? Na hora da prova. Então, aqui ele deu a definição básica de disciplina e não hierarquia. Então, aqui a gente marca errado o item C. Hierarquia militar... deixa eu botar aqui para não confundir vocês. Hierarquia militar estadual se impõe para que o exercício da profissão do militar estadual atinja plenamente os ideais de realização do bem comum. Aqui ele fala da nossa deontologia prevista no nosso artigo 6º, né, pessoal? A deontologia militar, né, que é constituída pelos valores e deveres éticos, traduzidos em normas de conduta, né, etc, etc, etc. Então, pessoal, só resta o nosso item B, certo? Então, nosso item B está corretíssimo. A hierarquia militar estadual, ordenação progressiva da autoridade em graus diferentes. Se é uma ordenação em graus diferentes. A ordenação da autoridade se faz por postos e graduações. Os postos para os oficiais, as graduações para os praças, certo? De acordo com o escalonamento hierárquico, certo? Correto. Antiguidade, certo? E precedência funcional. Corretíssimo, pessoal. Aqui tá conforme lá o nosso artigo 3º, certo? Que vai falar da hierarquia militar estadual. Tá correto? A gente tem um escalonamento hierárquico, né? A gente tem a antiguidade, quando acontece igualdade de posto ou graduação, para saber quem é o mais antigo. E a precedência funcional também,
que, falando em precedência, ela também vai ocorrer em igualdade de posto ou graduação para saber quem é que vai comandar em determinadas situações, certo? Tanto a antiguidade, certo? Ela vai acontecer em igualdade de posto ou graduação, que você vai ter que observar alguns requisitos, que a gente tem a data da última promoção, prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, data da classificação, né, no curso de formação, a data da nomeação e a maioridade, certo? Então a gente tem que ver isso em ordem para poder se definir quem é o mais antigo. E a gente tem a precedência funcional, né, pessoal, que tem precedência militar ativa em relação ao inativo, e se o militar ocupar um cargo que lhe atribua superioridade funcional. A gente vai ver mais na frente. Vamos lá. De acordo com o Estatuto dos Militares, marque a opção correta. Beleza, vamos lá aqui bem devagarzinho. O militar estadual da reserva remunerada, convocado para o serviço ativo, concorrerá à promoção. Como eu falei, vocês já deram pause aí, né? Vão ler de um por um e botar a resposta de vocês para verem o gabarito depois, a explicação. Essa a gente já marca errado, pessoal. O militar que é convocado para o serviço ativo, ele tem todos os direitos e deveres dos outros militares ativos, certo? Só que ele tem uma exceção, ele não concorre à promoção, mas conta como tempo de contribuição, normalmente, certo? Ele fica como se fosse realmente um militar ativo, só que ele não concorre à promoção, certo? Então, vocês podem dar uma olhada lá no nosso estatuto, artigo 6º, certo? Então, ele vai ter os mesmos direitos dos da ativa, certo? Que tem igual situação hierárquica que ele, certo? Só que a gente tem uma exceção, que é a promoção, certo? Que ele não vai concorrer, mas conta como tempo de efetivo serviço normalmente, certo? O militar estadual da reserva remunerada poderá ser convocado ao serviço ativo, certo? Segundo o nosso item B, por ato do governador do estado ou por autoridade por ele designada. Então, pessoal, aqui também pode ser que esteja correto. Vou marcar aqui um itemzinho para a gente poder analisar as outras questões, certo? A reversão da inatividade para o serviço ativo temporário é ato de competência do comandante geral. Que está errado aqui. A reversão do militar que está inativo para o serviço ativo, né, para ele ser convocado ao serviço ativo temporário, a gente sabe que é o governador do estado. A reversão da inatividade para o serviço ativo temporário é ato de competência do controlador geral. Opa, vamos eliminar aqui também, governador. Então, pessoal, o militar estadual da reserva remunerada poderá ser convocado ao serviço ativo por ato do governador do estado ou por autoridade por ele designada. Item B, correto. Marquem o nosso item B. Certo? A 24ª questão que eu peguei aí das questões que a gente está fazendo. Se eu não me engano, essa questão está lá no artigo 174 do Estatuto, eu não lembro bem. Mas se vocês quiserem conferir, é bom vocês irem lá no artigo 174. Se eu não me engano, fala da reversão, que lá vai dizer, né, que a reversão da inatividade para o serviço ativo temporário, certo? É ato de competência do governador, só que ele pode designar outra autoridade para fazer isso por ele, certo? E a gente tem a reversão, que tem dois tipos. A gente tem a reversão do militar que está inativo e volta ao serviço ativo, foi revertido ao serviço ativo, e a gente tem o militar que está agregado e retorna ao respectivo quadro, aí ele é revertido, certo? A reversão do militar que está agregado, certo, que volta ao seu quadro, é ato do comandante geral. Já a reversão da inatividade para o serviço ativo é ato do governador do estado ou de autoridade designada por ele, certo? Então lembrem disso, que é importante. Vamos para 30. Para 20, né? Perdão. De acordo com a lei número 13.407, 21 de 11/3, não podem compor o conselho de justificação. Aqui é o nosso código disciplinar. Então aqui a gente já sabe de cara que ele vai falar do conselho de justificação destinado para os oficiais, né? Então, ó, ele está dizendo quem não pode compor o conselho de justificação. Então, a gente já estudou bem os processos regulares. Eu tenho certeza que aqui vocês não vão ter nenhuma dificuldade, certo? Porque a gente já viu isso 1000 vezes. Então, vamos lá. Aqui ele está falando do nosso conselho de justificação. A gente não pode confundir, certo? Então, ele diz que não pode compor o conselho de justificação o oficial que formulou a acusação e os oficiais intermediários. Espera aí, professor.
os intermediários podem sim fazer parte do conselho de justificação. Então aqui a gente já marca errado, os intermediários são os capitães, certo? Então vamos usar bem. Oficiais superiores, é óbvio que os oficiais superiores podem fazer parte do conselho de justificação, certo? Oficiais subalternos. Opa, o item correto aqui é o nosso item C, certo? Que está correto, marquem aí. A gente tem por último os oficiais intermediários. Os oficiais intermediários podem sim fazer parte do conselho de justificação, os subalternos não. Quem são esses subalternos, professor? Eu já falei, já deu bizu. Lembra da palavra sub, que lembra subtenente. Da palavra subtenente você tira tenente. Então os oficiais subalternos são os segundos e os primeiros tenentes, certo? Que não podem compor o conselho de justificação. Porque que no mínimo o militar que está passando por um conselho de justificação vai ser no mínimo o segundo tenente, certo? Então não pode ser oficiais subalternos, certo? Tem que estudar bem aí os círculos hierárquicos, que, se eu não me engano eu já expliquei aqui no curso. Então vamos ver se tem mais uma questão pra gente aqui. Pessoal, a gente finalizou nossas questões, certo? Foi uma aula bem interessante, bem legal. O simulado talvez saia essa semana já, certo? Estudem bastante. Vou colocar no máximo umas 30 questões estilo S e o resto estilo CESP ou NB, certo? Então se preparem, estude e até a próxima aula. Valeu, abração.